Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vamos conversar um pouco sobre ele. Todos os seres encarnados foram chamados à experiência terrena, com a oportunidade de aperfeiçoamento e a prática do bem. E alguns foram escolhidos ao auxílio do próximo neste tempo de transição planetária. Tarefa essa que confunde aos milhares, pois o caminho é estreito e requer muita fé, disciplina e estudo, muito estudo. Não há louros neste caminho. Os ataques são muitos, e a todos eles sua prática te permitirá fechar ou abrir mais portas. Nesta grande egrégora do bem, nunca estamos sós, mas sempre responderemos pela nossa parte. Parte esta que às vezes é confundida com a parte da espiritualidade. Nos é passado a receita e o caminho, porém as escolhas são nossas. E ninguém é melhor que ninguém. Muitos se perdem querendo destaque, liderança, e esquecem da grandeza que é ser aluno, ter alguém a nos direcionar. A Umbanda é um caminho aberto a todos, e a você escolhido, muita fé, disciplina e estudo. Seu autoconhecimento te permitirá escolher as portas certas, por vezes confundida com a errada. Evolução é um caminho individual, no qual você determina o estudo. E a prova é sempre prática. Soltar suas bagagens e auxiliar o próximo, sem esperar nada em troca, é uma máxima a ser praticada. Por vezes, difícil de ser compreendida. Se melhorar para auxiliar, conquistar para doar, sem louros, sem aplausos e trabalho, muito trabalho. Como um semeador de tâmaras, que semeia sem esperar colhê-las, e o resultado está no futuro. Ser um escolhido de Umbanda é um convite a conhecer e confrontar nossos piores monstros e amar a cada um deles. A Umbanda escolhe muitos, porém poucos escolhem ser umbandistas, a louvar os orixás que não estão confinados nos campos sagrados da natureza, mas os que estão dentro de cada um de nós. Família, a gente já conversou bastante sobre esse tópico, sobre esse capítulo, Muitos chamados, poucos escolhidos. E há muito a ser aprendido, Há sempre a coisa a gente somar ao nosso conhecimento. Nunca deixaremos de aprender. E a gente tem que entender que quando estamos encarnados, o nosso ego nos personifica, Aonde os meus problemas são os piores problemas do mundo e as minhas qualidades são as melhores qualidades do mundo. E aí a gente se engana, A Umbanda ela nos faz um convite à reflexão de que somos todos irmãos e de que há necessidade da gente olhar mais para dentro do que para fora. Melhorando o que é dentro, eu melhoro minha vidraça, melhoro meus parâmetros, compreendo que tudo que está relacionado à minha vida depende de mim e chegou até mim por atração de vibração, de energia, e só eu melhorando dentro e me equilibrando que eu vou conseguir ver o sagrado no meu irmão, no próximo, seja ele quem for. Todos nós temos muitos defeitos, muitas coisas a serem melhoradas, porém nenhum de nós deixa de ter qualidades. Qualidades essas que, se colocadas em prática com muito equilíbrio, auxilia em muito o processo do próximo. O convite da Umbanda é entender que a gente sempre será aluno e com muita humildade a gente tem que compreender isso, porque grandiosa é a oportunidade de estudo dentro da Umbanda, quando a gente tem os nossos mestres, os nossos professores nos auxiliando a todo tempo nos direcionando de uma forma melhor de encarar a vida, de entender os problemas e os porquês. E muitos querem ser o escolhido, muitos querem ser o melhor, muitos querem destaque, muitos querem ensinar, quando a grandeza está no aprender. A gente não sabe para que a gente está sendo treinado, Essa é a grandeza da fisicalidade, de estar na matéria. A gente aprende, estuda, e a gente não quer as responsabilidades, A gente não quer o dever do escolhido, A gente só quer a parte boa de fazer parte, de aprender, de ter contato com a espiritualidade e não ver que todo esse progresso é para o próximo, é para auxiliar o próximo. E é com muita humildade que a gente tem que entender isso,
Porque por mais que a gente estude, muito mais tem coisas a aprender, né, do que o que eu aprendi, vamos dizer assim. Porque a vida ela é eterna e inúmeros são a diversidade dos seres que aqui existem, né? Cada um com a sua filosofia de vida, cada um com o seu conhecimento, cada um no seu degrau, cada um no seu tempo. E o convite é completamente de amor, de amar até mesmo os nossos próprios monstros, a fim de a gente se conhecer, a fim de a gente se equilibrar e a fim de que a gente entenda que se colocar num lugar de escolhido dentro de um templo de Umbanda é a gente estar disposto a auxiliar e a servir o próximo com o que há de melhor dentro de cada um de nós. Nunca foi dito e nunca será dito que é uma porta muito larga, e as pessoas confundem isso com a Umbanda, que é uma crença, que é uma filosofia de vida que não traz preconceito nenhum, que não traz julgamento nenhum, mas a gente tem que entender que é um hospital. Um hospital cura um enfermo sem criticar o porquê que ele chegou até ali, né? Ele cura a ressaca de um bêbado, ele cura um câncer, ele cura um osso quebrado e não fica questionando como é que isso foi feito. Isso não quer dizer que ela aceita o alcoolismo, não quer dizer que ela aceita o atentado contra a própria vida, não quer dizer que ela não aceita nada. Ela simplesmente respeita a tudo. E a gente tem que entender isso, que nós que fomos os escolhidos para fazer parte dessa egrégora do bem, temos uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos, porque muito conhecimento é passado para a gente e isso nos é cobrado pela própria vida. A gente se coloca em situações do qual nós sabemos já a resposta, nós já sabemos a solução, e é difícil, por vezes é muito difícil aceitar isso, que parte da gente nos foi dado auxílio e diante de uma prática a gente quer que a espiritualidade passe pela gente, ou então que eles tirem essas provas dos nossos caminhos. E nunca foi dito isso dentro da Umbanda. A Umbanda é uma crença maravilhosa que nos permite ter esse contato com o sagrado, e um convite com muita humildade a gente entender que nós temos que, através do equilíbrio, do autoconhecimento, da reforma íntima, do estudo, a gente louvar os orixás que habitam dentro de cada um de nós, a fim de que a gente esteja em equilíbrio e consiga ver isso, esse sagrado no nosso próximo. Hoje, nessa bagunça que está acontecendo na Terra, as pessoas estão confundindo muito a transição planetária, muitos estão querendo ser o que não é, muitos estão querendo pegar missões que não têm capacidade nenhuma para isso, e estão deixando de ver a grandeza que é estar vivo, que a vida ela é muito simples. E por vezes a gente se coloca em situações conflituosas e a gente não sabe mais que caminho seguir, porque a gente está querendo ver o que a gente não está querendo ver o que nos está sendo mostrado. É uma busca nossa. A aula é de acordo com o aluno devido à vida que a gente leva, devido àquilo que você está buscando, onde é que está o seu foco. O convite da Umbanda é olhar para o sagrado, mas o sagrado habita dentro de cada um de nós. É um convite a gente se amar e se respeitar e fazer para o próximo tudo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para a gente. E por vezes na nossa prática a palavra é amarga e a crítica é espontânea. E o convite da Umbanda é o contrário disso. Abrir os braços sem questionamento, sem julgamento, e auxiliar sempre que possível, porque esta é a prática da caridade. Muitos querem se dizer especiais, e quem não é especial? Qual é o ser que não é especial? Se todos nós carregamos dentro de nós uma centelha divina e a essência de todos os orixás. Então dentro da Umbanda não existe o guia mais forte, não existe o guia melhor, não existe o orixá melhor, não existe nada disso. E nos convida o que é mais lindo da Umbanda é um convite a viver e enxergar o sagrado na simplicidade. A Umbanda é muito simples, porém na sua prática, porém o estudo é muito complexo e exige demais dos seus filhos. O que a Umbanda precisa é de filhos que entendam que é grandiosa a oportunidade de fazer parte de uma egrégora, desde que eu entenda o tamanho da responsabilidade que isso requer. O tamanho da responsabilidade que assumimos quando
a espiritualidade é vista da maneira correta, como uma corrente do bem, como parceria, e não como alguém que é salvador da pátria e agora todos os meus problemas serão resolvidos. Eu tenho uma espiritualidade e agora eu fui batizado na Umbanda, e agora isso e agora aquilo. Então os orixás, a espiritualidade vai tomar conta da minha vida. A gente esquece da responsabilidade que está nas nossas mãos, com o nosso livre-arbítrio e com as nossas escolhas. Nós decidimos o que a gente quer para a nossa vida. E o que vem na nossa vida é aquilo que a gente emana para a vida, é aquilo que a gente vibra. Então, não há problema sem solução dentro da Umbanda, porque a Umbanda é uma porta de milagres. Mas entender que a cura está dentro de cada um de nós e não a nossa vontade de curar o próximo. Depende unicamente de cada um de nós. Muitos querem destaque, eu não sei porquê, muitos querem levantar e não entendem que nós somos mensageiros da aula que nós precisamos tomar. Porque tudo aquilo que a gente passa de conhecimento para o próximo ou é um aprendizado para nós pela primeira vez, ou é para reavivar o conhecimento que há muito está adormecido dentro de cada um de nós. Porque o que nos é dito diante de tantas aulas que nós já tivemos, que a solução dos nossos problemas, que o nosso remédio está guardado na gaveta. Porque já nos foi prescrito, né? Somos acompanhados de perto. Já nos foi dado a orientação. Cabe a gente aceitá-la, e essa é a parte complicada que as pessoas querem complicar, porque exige unicamente da nossa prática. Não depende do meu orixá, não depende de Deus, não depende da espiritualidade, não depende disso, depende da minha prática. E aí a gente tem que entender que nós falhamos, que nós erramos, que somos aprendizes, que ninguém é melhor do que ninguém, que por vezes acertaremos e por muitas vezes erraremos, e estamos aqui aprendendo a todo tempo. Mas essa ascensão, essa evolução espiritual não vai se dar em um segundo, que é a nossa vida terrena, diante da eternidade da nossa verdadeira vida. Muitos querem ver o resultado de um trabalho de autoconhecimento, de melhoramento moral, de prática da caridade. Eles querem a solução para agora, porque então eu mereço ter o ouro e a prata, porque eu mereço a prosperidade, porque eu mereço. A gente tem que ser grato pela oportunidade de estarmos sendo conduzidos por uma espiritualidade de luz que nos auxilia a ser melhor sempre. Mas nunca foi dito que seria fácil e simples, porque apesar da simplicidade do estudo, a prática requer muita disciplina, muita força de vontade, muita humildade, muita fé, para entender que antes de qualquer coisa, ninguém pode mais do que Deus, mas a tudo a nossa escolha. Nós escolhemos sempre. Nós somos a porta. E aí a gente é chamado a esse convite maravilhoso de aprimoramento, de aprendizado, de tratamento dentro do templo de Umbanda, e muitos, pela personificação do seu próprio ego, se acham especiais, quando na verdade, se a gente olhar para a nossa corrente, Kaberô Marô de Aruanda, só tem coisas maravilhosas, só tem médiums fantásticos, só existem, são estrelas dentro do nosso templo, com capacidades infinitas de auxílio, de melhoramento, de tudo que há de bom. Só que isso, para que isso seja aflorado, para que isso seja mostrado, é necessário uma lapidação, que é um caminho individual. A evolução é um caminho individual. Então não é porque alguém falhou que essa pessoa não presta, significa que ela está aprendendo. Porque falhar, todos falham, mas a qualidade que cada um de nós possuímos, por vezes, são únicas, são inerentes do ser, fazem parte dele, e só através dele coisas fantásticas podem acontecer. Então enxergar essa grandeza dentro da nossa egrégora, dentro dessa corrente mediúnica encarnada, e é fantástico porque existem potencialidades incríveis sendo lapidadas e respeitadas com o tempo de cada um de nós.
Às vezes o que a gente acha que é simples que estamos fazendo é um salto grandioso no nosso progresso particular. Por vezes somos surpreendidos com a aula que nós já tomamos e nos direciona a escolher melhor as portas e a maneira de enxergar as portas que já estão abertas. Não é que é mais difícil auxiliar quem tem conhecimento. É complicado para as pessoas aceitarem que são capazes, porque já possuem o conhecimento para isso. Seja o seu melhoramento, seja as suas escolhas e seja a sua prática. A melhor prática, a caridade ao próximo. O auxílio sem questionamento, sem julgamento, sem críticas. Auxiliar por auxiliar, porque todos nós somos portadores de qualidades fantásticas, mas depende da nossa escolha individual que ela seja exposta. Muitos querem os louros da Umbanda e a Umbanda não oferece louros, ela não oferece aplausos, porque é um caminho de caridade, e caridade é doar-se sem esperar nada em troca, complicadíssimo de entender, porque por vezes o que você não espera nada, às vezes você está recebendo ingratidão e não pode parar o caminho, você não pode parar, porque nós não temos tempo para parar e ficar questionando o porquê dos outros, porque a nossa responsabilidade é com o nosso caminho e o tempo não vai parar para que eu sente e faça uma reflexão, por que minha vida está assim, vamos, o convite é vamos. A espiritualidade nos grita dizendo, vocês têm capacidades, então vamos. Não há tempo para ficar querendo pesar os porquês. O tempo é o agora e o agora é equilibrar-se, soltar suas bagagens sempre que for necessário auxiliar o próximo, porque problemas todos teremos. A Terra está passando por um momento complicado e a espiritualidade também, o astral também está sobrecarregado de trabalho. E muitos querem parar porque está com uma dorzinha na unha do pé e não há tempo para isso. E isso não é falta de caridade, é a cobrança de quem há muito foi dado, muito será cobrado. Nós já temos esse conhecimento, a gente já tem este conhecimento, então não vai ser passado novamente, vai ser cobrado a prática dele. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente está aprendendo, é a grandeza de estar sendo direcionado e explicando os porquês, as leis divinas, as regras do universo. Quando a gente já aprendeu, aí é o lugar do escolhido, já não é mais sentar e falar, eu estou sofrendo, é largar o peso e auxiliar o próximo, porque você já aprendeu como fazer isso. E muitas das vezes a gente quer sentar no banquinho da misericórdia e dizer que a gente sofre. Ai, como estou sofrendo. E a gente esquece que o convite da espiritualidade é deixa lá fora a sua bagagem, porque aqui dentro você é escolhido para auxiliar o próximo. E neste processo também ser auxiliado, desde que você aceite o remédio que por vezes nos parece amargo. A Umbanda não nos diz o que a gente quer ouvir, a Umbanda diz o que é preciso ser dito e somos direcionados a todo tempo com a verdade. Ninguém mente para ninguém. Então cuidado com o que você pergunta para a espiritualidade, porque de repente você tem que estar preparado para o que você vai ouvir. Somos chamados sim, somos escolhidos sim, mas o trabalho depende única e exclusivamente de nós mesmos. Somos auxiliados a tudo que a gente não compreende e a tudo que a gente já compreende é nos cobrado a prática. Então o trabalho é muito árduo e a porta é muito estreita. Não é o fato da Umbanda não ter preconceitos com nada e ficar julgando nada que ela aceita tudo. Você atrai tudo aquilo que você emana e ninguém mente para mentiroso. Então não adianta eu falar, estou tanto tempo, estou sendo auxiliado pela espiritualidade, estou aprendendo, faço parte dessa corrente há muitos anos e olha só como é que está minha vida, a espiritualidade não está trabalhando. Na verdade o problema não está na espiritualidade, está na minha prática, está na minha busca, porque requer muita disciplina, muita humildade e muitas vezes a gente tem que largar a nossa bagagem que por vezes parece que vai nos acabar com a nossa vida e entender que é possível sempre auxiliar o próximo. Mas este lugar de escolhido, quem se coloca somos nós. Porque dentre nós não há diferença, não há melhores e piores.
Existem pessoas que praticam o que estudam e se melhoram. Existem pessoas que estudam e questionam a prática da espiritualidade e a prática do próximo e não a individual. Reforma íntima é algo que você não cobra ninguém, não mede ninguém. É aquilo que a gente vê com a gente mesmo. Para tudo aquilo que eu estiver vendo de dor, eu preciso entender os processos que estão acontecendo, me elucidar. Se eu não estou entendendo, buscar auxílio da espiritualidade, que eu vou ser direcionado com a verdade, mas a responsabilidade de escolha é minha. Quem se coloca no lugar de escolhido somos nós. Não é porque eu fui escolhido para estar dentro da Umbanda que vou sentar no banquinho da misericórdia e não, estou sendo tratado. Tratado é assistência, que não é cobrado nada dela, porque não é passado, vamos se dizer assim, o conhecimento do hospital inteiro. Não é? É passado a especialidade clínica da qual ela está necessitando no momento. Se é uma fratura, vai se passar com alguém que está cuidando da fratura. Agora, nós, membros da corrente, somos cobrados porque os ataques são imensos, são enormes, são grandes e depende da porta que a gente abre. Quem dá acesso a esses ataques somos nós, porque nós somos a porta. Então, fazer parte de uma corrente mediúnica é um convite maravilhoso de aprendizado, de estudo e de prática. Muita prática de tudo aquilo que a gente conhece, estuda, e a gente nesse processo vai se conhecendo, vai se melhorando e auxiliando mais. Então praticar o que a gente aprende é um convite a gente praticar auxílio maior para o próximo, auxiliar mais o próximo. E não um convite de, eu vou me elevar aos céus, que nem eu digo desde que eu entrei no terreiro, eu sou a luz, né? Todo mundo quer ser a luz no mundo, sal da terra, mas ninguém quer ter essa prática, porque requer muito trabalho, muito esforço. Mas é satisfatório ver, voltar para casa um dia e falar, não tive privilégios, fui auxiliado e fiz o meu melhor. Então não há tempos para milindres, não temos tempo para xoxite, não temos tempo. O tempo agora é a prática. Estamos passando por uma transição onde as energias estão pipocando em nós, em tudo à nossa volta. Então o tempo agora é de resiliência, muita fé, persistência e prática, muita prática. Você já é um escolhido, basta você aceitar que é, porque a responsabilidade do escolhido ela é muito maior do que do chamado. Sentar no banquinho do chamado lá e dizer que está precisando, a nossa assistência vai estar sempre aberta. Agora, ter a responsabilidade de se identificar como um escolhido requer escolhas e muita responsabilidade e muita disciplina. E entender que por vezes a gente não vai ser carregado no colo, vai ser cobrado a colocar o pé no chão, porque a gente já aprendeu a andar. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo Evangelho.